Olá a todas e todos. Eu sou Jaqueline Fábio, estou aqui junto com Roberta Portos. No momento, nós estamos, respectivamente, na direção e na coordenação do Departamento de Arte e Design, no âmbito da graduação. Nós vamos apresentar um trabalho intitulado Comunidade Formativa como Projetação, Tecnologias Sustentando um Design Dialógico de Antecipação. Esse trabalho resume o nosso pensamento, a nossa forma de ação ao longo da pandemia da Covid-19. E essa ação, ela teve como fundamento a própria forma do Departamento de Arte e Design pensar o design. E, nesse sentido, nós pensamos em 3 autores que pudessem estar sustentando as nossas ações. O primeiro deles foi o Victor Papanek, né, no seu ensinamento de que o design é preciso ser pensado na forma como ele se relaciona com as pessoas e na ideia de que é preciso projetar para a vida real. Estamos vivendo um momento de pandemia e a vida real impõe determinadas ações, determinadas atitudes. Para isso, foi preciso que a gente se sustentasse em valores que pertencessem ao universo da divisão de responsabilidades. Nesse sentido, outro autor que nos inspirou foi o José Pacheco, um dos fundadores da Escola da Ponte, né, porque esse autor nos trouxe a ideia de que o comprometimento com a centralidade de uma pessoa é o comprometimento que a gente deve respeitar, buscar e acolher, e que ela sempre requer um projeto participativo. Por isso, a nossa ideia de ação se pautou numa pedagogia da corresponsabilidade. Para além do Pacheco, nós entendemos também, a partir de Marie-Christine Jousseau, a ideia de lugar educativo. Essa autora nos inspirou na medida em que ela nos ensinou que esses lugares educativos, eles têm uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, cultural, uma perspectiva de desenvolvimento de competências sociais, de formação profissional, e que eles devem acolher as pessoas. No instante em que se iniciou a pandemia, era muito importante para a gente constituir esse senso de acolhimento, uma vez que nós estávamos vivendo, e ainda continuamos, vivendo um momento que era um momento inscrito na imprevisibilidade. Para isso, foi muito importante para a gente pensar o departamento, pensar os professores, pensar os alunos e dar continuidade a um projeto de comunidade formativa que nós já havíamos iniciado o desenvolvimento desde a minha primeira gestão como diretora no departamento, a partir de encontros regulares com os professores de formação continuada, a partir da escuta dos anseios e das necessidades dos alunos, a partir da validação de alguns objetos, de alguns sistemas, como um quadro no qual nós pensávamos o que a gente queria, o que eles poderiam querer compartilhar, quais eram os anseios deles, e nesse sentido, nós passamos a desenvolver algumas oficinas, como a Setembro Amarelo, ligada à questão de depressão, de suicídio, na instância da escuta das demandas desses alunos em um tempo tão imprevisto, tão imprevisível. Em decorrência disso, foi importante para a gente começar também a desenvolver ações sustentadas no reconhecimento. Mas essas ações não poderiam mais acontecer na modalidade presencial. E, para isso, nós começamos a pensar em canais de comunicação e em formas de promover e de continuar esse diálogo por outros meios e por outros caminhos. Bom, então, para isso, a gente teve alguns canais do DAD, né? Ativamos mais canais. Um deles foi o nosso site, onde a gente publicou todas as nossas ações, né? Muitas ações que foram emergenciais, enfim, em função da pandemia, e foram ações
dos alunos, dos professores ou do próprio departamento. A nossa página do Facebook também a gente manteve ativa, o nosso perfil também, o nosso perfil do Instagram, mostrando muito das ações e algumas ações também que eram dos encontros no DAD, que aconteciam no hall, no presencial, e passaram para o remoto. E na graduação, na sala de aula, né, a gente teve, né, o uso de plataformas para o ensino remoto síncrono, né, e dentro, considerando, né, as diversidades, né, dinâmicas de sala de aula, a gente teve bancas de projeto, né, que eram presenciais, a gente passou a ter mais alunos nela, né, então o feedback, às vezes, de pessoas que estavam, que às vezes a gente não tinha a possibilidade de conciliar com que essas pessoas todas estivessem juntas, o auxílio em tempo real para uso de softwares, né? Então, abrir o software em tela e explicar para o aluno como que aquilo é feito, que às vezes também isso era mais difícil na sala de aula, em função de levar um computador, então na tela isso também foi potencializado, né? O uso de várias ferramentas para dar visualidade, né, a todas as articulações, reflexões de pesquisa, e trabalhos em grupo, né, dividindo os alunos em sala, em grupos de trabalho, aulas simultâneas para várias turmas, então a gente juntou várias turmas, às vezes a gente tinha assim 60 alunos juntos, 80 alunos juntos para ver uma palestra, e os alunos passaram também a contribuir num documento colaborativo. Então, esse documento era também construído em função das dinâmicas que estavam acontecendo numa determinada turma, né, disciplina. Métodos híbridos, aí a gente está colocando, né, muito do que acontecia na casa do aluno, em que ele mostrava o desenho, como também situações em que o professor usava um quadro que estava em casa. Nessa aula aqui, por exemplo, os alunos também abriram um documento e estavam compartilhando, fazendo anotações da aula do professor, que se tornaram complementares, e esse documento foi compartilhado no Google Classroom para que todos pudessem ver e seguir, né, com o conteúdo. Os kits, né, que a gente criou para as disciplinas que têm uma prática laboratorial e que havia uma impossibilidade do aluno ir ao laboratório. Então, essa é uma disciplina que acontecia no laboratório de modelos e protótipos, que é o LAMP, é uma disciplina de volume, por exemplo, o laboratório da forma. Então, a gente mandou entregar gesso, clay, fita, quer dizer, para os alunos fazerem os modelos em casa. Então, essa ideia de levar o laboratório para a casa do aluno aconteceu em mais de uma disciplina. Então, Arduino, né, também foi entregue. Alguns equipamentos eles foram emprestados, como esses manequins em escala, que eles foram emprestados, os alunos devolveram no final do semestre. Então, essa também foi uma forma de levar materiais ou equipamentos que estavam no laboratório. Então, às vezes, eles eram organizados em envelopes, às vezes a gente tinha que fazer um pacote maior em função do peso, do volume dos kits, né? Essa é uma aula de sistemas gráficos, então tinha uma variedade de materiais para os alunos poderem usar em casa. E com os alunos do ensino médio, a gente tinha uma atividade no presencial gamificada, que constava, né, com um deck, onde os alunos iam desenvolvendo desafios, né, para a conquista de habilidades e competências. E essa dinâmica, né, ela previu também alguns materiais que aconteceram no presencial. A gente pensou como levar esses materiais para casa também dos alunos do ensino médio, para eles participarem disso. E essa relação que aconteceu presencialmente, né, com alunos de outros semestres, né, de vários semestres, a gente tentou reproduzir isso digitalmente. Então, a gente criou uma atividade que foi o Design por Instante, que foi uma experiência digital lúdica
e que a gente teve vamos dizer assim, um universo paralelo acontecendo, que era uma estação orbital do departamento, em que vários professores entraram como personagens e, à medida que essa narrativa ia se desenvolvendo, eles participaram de oficinas e aí eles tinham esses materiais em casa também, com essa ideia dos kits, né? E algumas ações comunitárias que o departamento tem sempre, né? E o Face Shield foi uma delas, assim, estabeleceu uma rede de impressão 3D, né, colaborativa, a gente recebeu doações também, então se montou, né, uma série de máquinas, né, de impressão 3D para fazer a impressão desses face shields e corte também da viseira, enfim. E esses materiais foram doados para profissionais da saúde que estavam atuando, né, na linha de frente, principalmente no momento onde havia uma ausência, né, no mercado de equipamentos de proteção. E o AEIOU, que é uma ação que ela acontecia, né, no presencial, a gente não teve a oportunidade de fazer ela no remoto totalmente, mas ela é de extrema importância porque ela traz alunos, né, que são portadores de deficiência para um contexto universitário. E todo esse conjunto de ações, né, nos fez fortalecer a ideia da comunidade, né, de uma comunidade formativa, a comunidade do Departamento de Artes e Design, dividir as responsabilidades, porque estávamos todos aprendendo juntos a vivenciar esse momento e a pensar sobre o próprio design, entendendo como uma forma de expressão, como uma linguagem e interação, entendendo que essas formas de expressão tomam por base usos anteriores vinculados a ambientes específicos e são determinados para as escolhas dessas mesmas formas. Então, foi muito importante entender que a realidade da sala de aula presencial era muito diferente da educação remota, reconstituir esses repertórios, reconstituir essas formas de expressão, pensar que aqueles que interagem com as formas de expressão atrelam sempre um novo uso para essas formas, pois o novo é sempre resultado de um posicionamento específico, então foi preciso ouvir muito aos professores, escutar de forma atenta aos alunos, uma vez que a gente estava vivendo um tempo atual e um meio cujas possibilidades encerravam novas possibilidades discursivas, e que a gente poderia se manter numa ideia de paralisação ou tentar reconhecer esse design de vida real como uma possibilidade de pensar novas formas de interação. Isso foi sustentado muito por um texto do professor Gustavo Bonfim, em que ele sempre trouxe a ideia de que um designer, né, e de que o design pode manter ou anunciar caminhos. E na perspectiva da vida real, nós escolhemos anunciar caminhos possíveis dentro de uma realidade que a gente viu desde sempre como uma realidade nova, para ensaiar uma história plural, para pensar formas de expressão propostas como um ato responsável que se deu, no nosso ponto de vista, e vem se dando na soma, no encontro com diferentes pessoas, com diferentes formas de sentir, tentando sempre manter a ideia de acolhimento nesses tempos que são tão impensáveis. Muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês. E a gente espera que vocês se mantenham bem nesse momento ainda difícil que a gente está passando. Olá, me chamo Luciano Scorianes, sou mestrando em Design pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar um trabalho intitulado O Design Popular Digital e o Campo do Design. A outra autora deste trabalho é Fernanda de Abreu, doutora em Design pela PUC Rio, professora permanente do mestrado em Design da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Este trabalho é parte das reflexões realizadas na pesquisa de mestrado em andamento sobre a atuação dos produtores do campo de design, reconhecidos como populares, que se utilizam de ferramentas digitais na prática profissional, os designs populares digitais. No Brasil, em diversas áreas de atuação, o mercado informal online é uma alternativa para quem se encontra sem renda, e o design gráfico não está fora desse contexto. Na pandemia de Covid-19, podemos observar uma acentuada queda de renda das classes produtivas e a escalada do desemprego formal para grande parte da população brasileira, provocando assim uma migração para o mercado informal. Além disso, o distanciamento social provocou também uma migração de diversas atividades produtivas do presencial para o online. Na área do design, é possível observar aumentos da demanda de serviços e de novos produtores nas plataformas informais, que os conectam com os clientes. Nesse contexto, estão inseridos os designs populares digitais, objeto de pesquisa e investigação do mestrado. Nosso objetivo aqui é a análise das relações de trabalho e a prática profissional desse grupo de profissionais informais do campo do design. Faremos uma reflexão sobre o espaço social ocupado por esses produtores a partir da análise do seu campo de atuação e das disputas por legitimação de sua prática no espaço virtual da internet. Vale lembrar que este modo de produção informal é uma opção de renda viável para esses produtores digitais, ainda mais no período pandêmico, pois alcança um nicho de mercado específico, onde a maioria dos produtores do campo oficial não atuam. Um mercado com grande demanda, mas voltado para um público com menor poder econômico. Cabe destacar também que a pandemia trouxe desafios para a realização desse trabalho de campo, uma vez que contemplava uma etapa de observação in loco, em uma grande área de oferta de serviços de criação gráfica no centro do Rio de Janeiro. Com a necessidade de distanciamento social, parte desse trabalho foi realizada a partir da observação da interação desses produtores em uma rede social. Utilizaremos parte dos resultados da observação direta, não participante, de espaços virtuais de encontros de produtores digitais, as comunidades relacionadas ao termo design gráfico na rede social Facebook, local onde profissionais de grupos sociais distintos se encontram no ambiente da internet. Como suporte para os resultados desta observação, empregamos o referencial teórico, a teoria de campos de produção de bens simbólicos de Pierre Bourdieu, para refletir sobre a posição desses agentes sociais a partir do acúmulo de capitais e possibilidades de distinções sociais estabelecidas nas relações virtuais observadas. Abordamos os produtores populares a partir da ótica do design como prática social, relacionando a sua produção com as suas condições de existência, utilizando para isso autores como Fernanda Cardoso e Alberto Sepeniuk. Vamos iniciar aplicando a teoria de campos de Bourdieu no design. No entendimento de Bourdieu, o campo social é um espaço social abstrato, estruturado e autônomo, onde ocorre a disputa entre os agentes sociais em busca do acúmulo de capitais específicos. Podemos distinguir de forma resumida 4 tipos de capitais: o capital econômico, o capital cultural, o capital social e o capital simbólico. Com base no que observamos nessa teoria, podemos afirmar que a prática do design gráfico também acontece através das relações entre os agentes sociais em um espaço social específico, criando e estabelecendo suas próprias regras e gerando distinções entre grupos sociais localizados dentro desse campo. Nessa perspectiva, podemos observar que cada grupo social no campo do design busca a conservação do seu espaço social, através do acúmulo de capitais na busca da distinção social, e acaba por se dividir em diversos grupos. Podemos então reconhecer que, no campo do design, existe um grupo dominante, que é representado pelo design gráfico institucionalizado, isto é, o design que é reconhecido e legitimado pelas instâncias oficiais, tais como as universidades e associações profissionais, e aqui chamaremos como designers oficiais. Em oposição a esse grupo, nós destacamos 2 subgrupos, caracterizados como dominados. Os designers populares, que seriam produtores como letristas e cartazistas, e os designers populares digitais,
que são os operadores de computadores e celulares, ambos sem formação acadêmica e atuam na criação de projetos visuais. Também é importante que, ao considerarmos o campo do design oficial ou formal como um campo de produção de bens simbólicos autônomo, deveremos destacar 3 tipos de instâncias. A instância de produção, que são constituídas por empresas ou designers, que juntos produzem obras de design. As instâncias de reprodução e consagração, que no caso do campo oficial são as universidades e associações profissionais. Essas associações definem as regras de como produziriam um bom design e consagram o campo de atuação. E a terceira seria a instância de recepção. É formada pelo público consumidor, que deverá entender os códigos legitimados pelo campo. Essas instâncias atuam de forma circular, através das relações sociais dentro de um campo, determinando seus próprios critérios simbólicos. De forma resumida, CPNU aponta 2 vertentes que podem ser vistas na literatura especializada do design e nas formas de reprodução da academia, reforçando a ideia de que é possível produzir um objeto de design das seguintes formas: funcionalista, seguindo uma determinada metodologia para resolver um problema no objeto, e a carismática, através da criação de um objeto carismático, como se só o designer tivesse o dom de fazê-lo. Ao refletirmos sobre essas 2 vertentes como forma de reprodução do campo oficial, entendemos que elas podem também ser empregadas pelo campo popular, porém, dentro de suas próprias condições de existência e com reflexo em suas produções. Aqui fazemos um paralelo entre os designs populares digitais e os demais campos para entender como eles se relacionam com as instâncias que estruturam o campo. A instância de legitimação representa a exigência da formação universitária para o reconhecimento do produtor como profissional do campo. Porém, na nossa realidade contemporânea brasileira, esta formação não é acessível para todos. No período pandêmico, o desemprego, o distanciamento social, levou diversos alunos universitários a desistirem dos cursos e tentarem o mercado informal em busca de renda. Identificamos diversos entrantes no campo do design popular digital motivados pela pandemia, demonstrando que é uma opção de trabalho informal em tempos de crise. Esse contexto favorece o questionamento da necessidade da universidade para a prática profissional. Já na instância de reprodução, os tutoriais são feitos pelos próprios designers populares digitais mais experientes ou até mesmo pelos designers oficiais que buscam uma renda extra. É na instância de recepção, ou seja, o mercado, que os designers populares digitais alcançam um nicho específico que os produtores oficiais muitas vezes ignoram, porém não todos. Os contratantes desse nicho de mercado, que neste trabalho chamamos de mercado híbrido, são compostos por agentes sociais com menor poder aquisitivo e que contratam projetos visuais expondo claramente essa limitação. Esse nicho específico faz com que haja uma disputa política acirrada entre os produtores em relação a esse mercado, onde o baixo valor do serviço é um ponto limitante e de revolta para os designers oficiais. Aqui, elaboramos um gráfico teórico dessa disputa, levando em consideração os acúmulos de capitais dos grupos oficiais e populares digitais. Vale lembrar que na pandemia, devido ao crescimento da demanda informal, esse mercado híbrido aumenta e intensifica as disputas entre esses grupos sociais. As considerações finais. Mesmo entendendo que as reflexões teóricas desse artigo podem ser observadas em um período pré-pandemia, é importante notar que as relações sociais refletem os desafios impostos pelo período pandêmico, visto que seus desdobramentos sociais e econômicos, tais como desemprego e distanciamento social, acabam por ampliar o número de agentes sociais que são migrados para esse campo popular digital, intensificando as disputas pelo nicho de mercado híbrido durante esse período. Outros resultados que podemos observar é que no campo do design os produtores oficiais possuem um maior acúmulo global de capitais,
né? E o grupo de design popular digitais, eles aceitam essa dominação de forma tácita, porém buscam compensar a falta de capital cultural, por exemplo, né, conferido pelos títulos acadêmicos, com a exposição de seus projetos em busca de uma interação e legitimação junto ao grupo hegemônico. Essa interação pode ser entendida como um espaço para o acúmulo de capital social, do mesmo modo que a exposição dos projetos e a possível aceitação pelos membros do grupo dominante, buscando assim uma elevação do status social dentro do campo. Assim, quanto mais próximos seus projetos gráficos se parecerem com projetos do campo hegemônico, mais chances esses projetos têm de ser legitimados como projetos feitos por um designer. Desse modo, entendemos que os próximos passos dessa pesquisa seriam uma análise mais profunda do acúmulo de capitais, levando em consideração a identificação do capital social, que interrelacionam os produtores e quem contrata dentro do campo do design. E aprofundar o conceito de cópia-imitação, que poderiam, de certa forma, substituir o conceito de projeto como legitimação nesse campo. Entendemos aqui também que os designs populares digitais não se encontram exatamente no mesmo espaço ocupado pelos populares, sendo mais correto entendê-los como um grupo não hegemônico, mas que atua dentro do campo do design, buscando subverter as regras de legitimação que são impostas pelo grupo hegemônico, aproveitando-se de uma certa fragilidade do design como disciplina. Por vezes, pela sua indefinição, a disciplina do design, o conhecimento associado à prática pode ser caracterizar a atividade meramente técnica, e assim pode ser alcançada por qualquer pessoa com domínio de uma determinada ferramenta, seguindo um método específico, ou algo proveniente de um dom que só os designers, mesmo populares digitais ou não, teriam. Essa fragilidade, que merece ser investigada com mais profundidade também, de certa forma tem reflexo não só na formação dos produtores, mas também na formação do seu público contratante, criando nichos de mercado híbrido, onde o valor do serviço da atividade do design se torna confuso e difícil de ser mensurado. Assim, observamos que são esses nichos de mercado informal, intensificados inclusive pela pandemia, que existem as maiores disputas entre os designers populares digitais e alguns grupos que representam o design oficial.